Pessoal, vim trazer para vocês, mostrar aqui na mesa, tá bom? Como que a gente vai fazer. Esse daqui eu já adiantei, né? Que eu tenho pressa de terminar esse. Então, vou passar a aula, a explicação nesse outro aqui, né? E a gente vai trabalhar esses triângulos, tá vendo? Para trabalhar esses triângulos, a gente tem que fazer... Como o tecido ele é fininho, escorrega, a gente vai alinhavar com a agulha de costura, né? E depois a gente vai precisar desses marcador de marcar eles. Não importa como que vocês vão marcar, tá bom? Aí essa parte aqui, ó, essa primeira parte eu já fiz nesse, tá certo? Aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer o alinhavo pra ele ficar essa carreira aqui, ó, ficar bem retinha, tá bom? E a medidinha de cada triângulo desse é tudo igual, então a gente vai ter que dividir por quantos triângulos você for querer. Aqui eu começo com 4, depois eu faço 3 entre um e outro, tá vendo? Um e outro. E depois eu faço 2 e aqui no finalzinho, bem no meio, centralizadinho, eu faço um só, tá bom? Então vai ficar uma carreira de 4, uma carreira de 3, uma carreira de 2 e um só no final, tá bom? Então eu quero passar tudo certinho pra vocês, que eu tava vendo aí, não tem vídeo aula desse trabalho, tá? Procurei, pesquisei, né? Então resolvi trazer pra vocês, que é o lenço de quadril, quase que eu não falo, tá bom? Então é isso. Esse daqui não sou eu que corto, tá? É a pessoa que me encomendou, que já traz o lenço assim, pronto, tá? Eu só faço o crochê. Só que eu vou trazer na próxima aula, a gente decorando ele, tá bom? Então eu vou mostrar a medida, tudo certinho. No começo do vídeo eu já mostrei aí pra vocês os materiais tudinho, tá certo? Então vai ficar assim. A gente vai agora fazer as marcações. Então eu vou dar uma pausa aqui e vou dobrar ele ao meio pra gente marcar, tá bom? Vou marcar aqui, como essa parte aqui, eu não tenho como mostrar no tripé, então eu tenho que mostrar assim pra vocês, tá bom? Então, pessoal, dobrei, tá? Ele. Aí o que que a gente vai fazer? Eu dobrei ele bem retinho, bem certinho, tá? Então aqui vocês já vão imaginar dois triângulos de cada lado, tá? Aí você vai deixar uns 2 dedos aqui, ó, da cintura, certo? E vamos alinhavar aqui até onde vocês achar que deve, né? Porque essa parte aqui vai ser aonde amarra. Então, mais ou menos por aqui. Aí vocês olham assim, ó, e vê que aqui dá certinho. Nessa distância aqui, ó, daqui até aqui, dá certinho para 2 triângulos. Então, aí a gente vai alinhavar até aqui. Eu vou alinhavar, vou mostrar pra vocês. Só que eu vou mostrar de pouquinho, como eu já avisei que eu não tô com o tripé apropriado pra mostrar aqui pra vocês, tá certo? Então a gente vai alinhavar tanto de um lado, né? A gente vai pegar aqui, ó. Vai marcar e a gente vai alinhavar até chegar nesse outro lado nessa mesma reta, tá vendo? Aí eu vou mostrar pra vocês, vocês vão entender melhor depois que eu estiver alinhavando, tá certo? Então aí eu vou abrir ele e vou começar
a alinhavar, tá certo? E vou mostrando tudo certinho, como eu faço essa medida aqui certinho pra vocês. Então, pessoal, cheguei aqui, ó. Aí a gente vai olhar aqui mais ou menos onde que a gente vai querer os triângulos. Que essa parte aqui, como eu já falei, a gente vai amarrar. Então, daqui mais ou menos, aí eu já dou uma beliscadinha aqui, ó. E já vou marcar aqui, certo? Quando eu chegar nessa mesma distância lá do outro lado, aí eu vou medir certinho essa ponta, porque tem que ficar as duas pontas no mesmo tamanho, tá certo? Então, é isso. Então, pessoal, vim mostrar aqui como é que a gente vai, né? Aqui eu já marquei, mostrei pra vocês. Aí, aqui a gente vai alinhavar essa parte todinha até chegar na outra ponta aqui, ó, mais ou menos na mesma distância do outro lado. A gente vai fazer esse alinhavo até aqui, mais ou menos, tá certo? Então, vocês colocam assim, ó, em cima da mesa mesmo, tá certo? E vocês vão acertando aqui, ó, porque esse tecido ele escorrega. Aí, depois que você alinhavar, a gente vai voltar, né? Pra gente fazer o crochê bem aqui, ó, na pontinha desse alinhavo. Depois que a gente terminar o crochê, né, fazer o caseado, aí a gente vai simplesmente e tira essa linha, essa agulha daqui, tá bom? Depois que tiver tudo feitinho, a gente vai tirar, tá certo? Então, essa parte aqui, até aqui já deu pra vocês entender que aí a mesma distância. Eu vou chegar lá no final e vou mostrar como é que eu tiro a medida certinho para ficar a mesma ponta, o mesmo tamanho da ponta desse lado tem que ficar do outro lado, certo? Então, pessoal, vou ter aqui, olha, antes de finalizar esse alinhavo, para vocês ver, eu estou aqui, ó, falta mais esse pedaço. Por que que eu sei que falta? Porque eu dobrei aqui ao meio e uma ponta tem que ser igual à outra. Então, quando eu alinhavar e chegar nessa distância aqui, já vai estar tudo certo pra mim, tá vendo? A ponta lá vai estar todas elas duas iguais, certo? Não pode errar esse detalhe, porque senão vai ficar torto o seu lenço. Então, a gente vai alinhavar até aqui certinho. E aí, eu já vou vir com o crochê mostrando como a gente começa o caseado aqui, tá bom? Então, pessoal, aí aqui a gente vai começar, pode começar tanto por esse canto aqui, como por esse daqui, tá certo? A gente vai amarrar nossa linha, fazer a laçada inicial, certo? E vamos começar. Aqui a gente finaliza tudo certinho lá, aí a gente vem aqui, vou começar por esse lado, porque aqui eu já puxo a agulha quando eu tiver chegando lá. Vou começar assim, vou começar por esse canto aqui. É um pouco complicado esse trabalho aqui, não é fácil. Só que dá pra você fazer sossegado. Por isso que a gente trabalha com a linha mais fina. É esse detalhe da linha mais fina, porque você vai usar a agulha mais fina, então é mais fácil você furar o tecido, tá certo? Então, é aqui a gente já introduziu a nossa linha aqui, ó. E vamos puxar, eu já vou arrematar essa ponta, certo? E você ignore essa linha de costura, porque depois a gente vai tirar, certo? Não importa como é que ela tá aparecendo aqui. A gente vai fazer a quantidade de correntinha, vocês que vão saber. Eu vou fazer 4, 3, entendeu? Não tem muita regra não, mas aqui vai ser simplesmente o caseado bem aqui, ó, na pontinha. A gente vai furar o tecido e vai puxar. Essa parte é a parte um pouquinho chata de fazer,
Mas depois que você fizer, o restante, pra mim, eu acho é moleza. Vamos fazer 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer o caseadinho de 4, tá? Aí a gente vai fazer esse trabalho até o final do nosso caseado, certo? Vamos fazendo, ó. E vamos, ele dá uma repuxadinha aqui, ó, mas depois que você puxar o tecido, ele volta, tá vendo? Não danifica o tecido não, tá certo? Depois fica tudo lindo, maravilhoso. Vamos fazer 4 correntinhas e vamos furar e fazer o ponto baixo, certo? Tô ensinando bem certinho, porque eu tenho certeza que muitas iniciantes vai querer fazer esse trabalho, porque é um trabalho muito lindo, fica muito lindo mesmo, para você estar vendendo, certo? Ó, aí vamos puxar e fazer o ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Aí vamos ver uma distanciazinha, não pode fazer esticadão, porque depois vai ficar encolhendo o tecido, tá certo? Não pode, você tem que ver a distância certinha e furar. Pronto, é só isso, o trabalhinho, esse trabalhinho, essa carreirinha a gente vai fazer somente assim, tá bom? E vocês relevam aí a iluminação, porque tá pra chover. E aí fica escuro. Não tem uma luz boa pra colocar aqui, mas tá bom. Ó, aí fica essas nervurazinhas aqui, mas depois que você puxa assim, ó, ele desaparece. Tá bom? Vamos fazendo o nosso caseado até o final. E quando chegar lá no final, eu volto pra gente fazer as outras marcações, que aí depois que eu faço esse caseado é que eu vou marcar o espaço de cada triângulo, entendeu? Porque aí fica mais fácil da gente marcar, colocar um marcador ou então uma pontinha de linha pra gente marcar a distância de um triângulo para outro. A gente vai dividir esse trabalho aqui que a gente vai fazer em 4 partes, né? A gente vai dividir cada triângulo. E se vocês quiserem fazer somente com 3 triângulos, aí você divide por 3, certo? Aí fica a gosto de vocês. Eu vou mostrar e como ele é encomenda e a cliente quer com 4 bicos, então eu vou fazer o início com 4, depois com 3, depois com 2, depois com 1. Tá bom? E aí eu já aproveitei, né, essas encomendas, porque é bastante encomenda dessa e a correria tá muita, mas aí eu falei, vou correr lá e vou mostrar, fazer o passo a passo para as meninas que querem aprender, né? E que muitas dançarinas quer fazer também, então já fica a aulinha aí para vocês, tá certo? Eu vou aproveitando o meu trabalho e já vou passando da forma que eu faço para vocês, certo? Olha. Para quem sabe fazer crochê, é muito bom. Olha, muito gostoso de fazer. Eu gosto, né? Tem muita gente que não gosta. Mas quem não gosta, aí tem que comprar, né? E essas coisas, esses adereços assim, não é barato, tá bom? Mas aí vamos fazer até o final. Quando chegar lá nesse finalzinho aqui do alinhável, eu volto pra gente passar as medidas certinho pra vocês. Então, pessoal, cheguei aqui com vocês já com o caseado, tá? E aqui pra adiantar, já marquei o meio, né? E aqui, ó,
Tá bem certinho, tá vendo? Aqui. Aí, o que que a gente vai fazer pra gente dividir em 4? A gente vai dobrar mais uma vez, ó. As pontinhas bem retinha. E aqui a gente já vai ver o espaço de cada triângulo que a gente vai ter, olha. Certo? Aí aqui a gente já marca esses dois cantos. Vou marcar primeiro um. Deixa eu ver. Tem que acertar bem certinho, tá certo? Ó, marquei um. Aí já tiro ele e vou marcar o outro. E vou segurar para não correr do lugar. E aonde for, aí a gente já tem o espaço de cada triângulo, ó. O espaço de cada triângulo, entre um marcador e outro, certo? Aqui, ó, essa ponta aqui, a gente já sabe que é um triângulo, não precisa a gente marcar aqui. Aí a gente começa a fazer o nosso ponto segredo aqui. A quantidade que vocês fizerem no primeiro, aí vocês vão fazer em todos eles. Vão distribuindo a quantidade do ponto segredo da mesma forma, para não ficar um triângulo maior e outro menor, tá? Se vocês fizerem aqui com 9, vocês vão fazer todos esses com 9 pontos. Eu vou mostrar como a gente vai fazer, certo? Então, essa parte eu já mostrei pra vocês. Vou passar pro outro lenço, que é o que eu tenho pressa, né? Eu tenho um pra mim entregar hoje ainda. Então, vou passar logo pra aquele lá que eu já fiz essa parte aqui de cima. E já vou adiantar para vocês como é que a gente vai fazer a marcação na segunda carreira de triângulos, certo? Eu vou mostrar aqui, é meio apertado, tá? Mas vai dar para vocês entender. Depois que você fizer esse triângulo, né? Que eu vou passar o ponto segredo para vocês. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente fez a primeira carreira de triângulo. A segunda carreira de triângulo vai ficar aqui, certo? Então, eu fiz com 8 pontos segredos cada triângulo desse de cima. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai dobrar aqui uma parte, assim, o tanto que vocês achar que deve, né? A distância. Aí, vocês vão dobrar assim, vão alinhavar. A gente vai alinhavar, eu vou alinhavar lá já. Mas primeiro eu quero mostrar, dar a explicação para vocês da onde a gente vai marcar. Aqui, ó, tenho 1, 2, 3, 4. Aqui é o meio do nosso triângulo, certo? Então, eu vou vir aqui e vou já pegar minha agulha. Deixa eu pegar ela aqui. E já vou marcar aqui. Porque aqui vai ser o início do outro triângulo. Certo? Aqui vai ser o início do outro triângulo. Aí eu vou alinhavar tudo. Até chegar faltando esse pedaço aqui para finalizar o lenço. Então, vou alinhavar lá e volto mostrando aonde que eu vou parar. Que eu vou parar nessa mesma distância, sendo nesse lado aqui. A gente vai parar aqui mais ou menos. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai medir a ponta. A mesma distância daquela outra ponta lá que eu já marquei. Vai ter que ter a mesma distância, certo? Eu vou alinhavar lá certinho, já mostrei essa parte para vocês. E agora, eu vou alinhavar para adiantar e volto mostrando somente que o comprimento de um lado a gente tem que deixar o mesmo tanto do outro, tá bom? Então, pessoal,
tô chegando aqui já no finalzinho. Aí, o que eu faço? Eu pego o triângulo, arrumo ele, né? Essa é a segunda carreira. E vou contar 1, 2, 3, 4. Então, eu sei que aqui, ó, é o meio do meu triângulo. É aqui, ó, no quarto. Porque eu tenho 4 desse lado e 4 desse lado. Então, aqui, ó, é o meu meio do triângulo. E aqui vai ser o começo do próximo triângulo que eu for fazer aqui embaixo. Que esse vai ser só com 3. Ó, pronto. Eu já sei que aqui é o meu final da carreira de baixo, é o final da carreirinha de baixo. Agora, pra gente garantir, a gente vai dobrar. Vamos colocar aqui, ó, no meio. Ó, tem 2 triângulos desse lado e 2 desse. Tá bem no meio aqui. Então, a gente já sabe que aqui já tá praticamente certo. E a gente vai olhar direitinho, que é pra não ficar torto, certo? Ó, deu certinho aqui no final. Então, é isso aqui mesmo, tá vendo? Falta só um pouquinho, só um pontinho aqui, ó. Ó, pronto. Pra não dar errado, certo? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer o caseado da mesma forma que eu ensinei a fazer aqui, vocês vão fazer aqui, certo? Então, eu vou fazer lá esse caseado todinho e volto. Aí, eu volto sem cortar o fio, sem nada, pra gente fazer o ponto segredo aqui, os triângulos, tá bom? E da mesma forma que eu fizer esses 3, vocês vão fazer o tanto que vocês quiserem, tá bom? Então, eu passei a medidinha certinho pra vocês e vou fazer o caseado e volto já. Então, pessoal, eu voltei aqui, tá vendo? Aqui a gente já vai tirar esse alinhavo, né? Que a gente já finalizou, tá bom? Aí agora, eu mostrei na carreira anterior que a gente ia dividir por 4, porque ia ser 4 triângulos. Então, essa distância aqui desse caseado que a gente acabou de fazer, nessa carreira, eu não vou dividir por 4, vou dividir por 3, porque eu quero um aqui e um aqui, certo? Então, eu vou dividir por 3. Eu não vou mostrar nas próximas carreiras, porque vocês vão dividir conforme vocês vão querer. Então, um triângulo vai ficar entre um e outro. Vai ficar aqui, ó, na metade desse e na metade desse. Vai formar um triângulo aqui. E vai formar um triângulo aqui, ó, entre esse daqui. E o outro vai ficar exatamente aqui, ó, entre um e outro. Na próxima carreira vai ser a mesma coisa, só que aí, em vez de ser 3, vai ser 2. Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham entendido essas minhas explicações. Sei que eu tô tentando passar o mais explicadinho possível pra vocês, tá certo? Agora eu vou tirar esse alinhavo, vou colocar o meu celular lá no tripé e vou mostrar como que a gente vai fazer. Eu vou marcar os espaços aqui tudo certinho. Já vou colocar um marcador, porque aí eu já vou finalizando os triângulos, já vai estar tudo marcadinho, tá bom? Então, essa parte aí vocês marcam tudo certinho. Divide esse espaço aqui, ó. Eu faço assim, ó. Dobro por 3, ó. É como eu tô com a mão só, né? Aí a gente divide aqui certinho por 3, tá certo? A gente vai ter 3 dobrinhas. Então, a gente vai colocar um marcador aqui e um marcador aqui. E aí, a gente já vai ter as 3 partes tudo igual, certo? Então, é isso. Eu volto lá no tripé já pra gente começar o nosso ponto segredo.
E eu vou finalizar aí um triângulo desse. Vocês entendendo um triângulo desse, como que a gente faz, vocês vão conseguir fazer todos os outros, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, pessoal, voltei aqui já, tá bom? Olha aqui, foi aonde a gente finalizou o nosso triângulo, certo? Então, pessoal, voltei aqui. A gente finalizou o nosso caseado, já dividi em 3 partes, né? Que agora a gente vai formar 3 triângulos. E aí, a gente vai começar. Já dei uma correntinha aqui, certo? Aí, agora a gente vai fazer, alongar aqui, ó, uma distância boa. E vamos fazer o nosso ponto segredo. Eu vou deixar na descrição do vídeo a aulinha que eu passo o ponto segredo para vocês, certo? Bem detalhado, mas eu vou mostrar aqui justamente como eu faço o ponto segredo. Olha, fiz aqui, vou pegar aqui, ó, uma distância e vou fazer o ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, lembra dessa uma correntinha, senão ele vai ficar todo solto. Aí agora a gente vai segurar essa parte, ó, e vamos puxar e vamos entrar aqui e vamos fazer um ponto baixo aqui, ó, certo? E aí vamos alongar pra gente fazer a outra parte. Eu não vou entrar muito em detalhe no ponto segredo, porque eu já mostrei numa aula aí anterior, certo? Se vocês não souber fazer, vocês vão lá e vão fazer, tá bom? E depois volta aqui e faz o trabalhinho. Olha só. Vocês observam uma distância, porque a gente vai distribuir até chegar aqui. Quando a gente for fazer esse espaço aqui, a gente vai ter que ter a mesma quantidade que a gente fez aqui. Não importa quantos caseados você pegou, entendeu? Esses caseados, eu falo, é essa base aqui que a gente fez, certo? Aí a gente lembra de fazer uma correntinha aqui, ó, e puxar, alongando e fazendo e puxando a laçada. Puxei a laçada, eu vou puxar mais uma aqui dentro, segurando essa parte, ó, e vamos fechar o ponto baixo. Aí alonga novamente e vamos fazer, puxar a laçada, segurando essa daqui com o dedo, ó. Aí feito isso, a gente vai fazer o ponto baixo na base para prender, entendeu? Vou fazer aqui porque a distância é bem razoável, ó. Aí o tanto dessas alcinhas que vocês tiver nesse, vocês vão ter que fazer nesse, porque aí quando a gente formar o nosso triângulo, que eu vou mostrar como a gente vai subir para ir diminuindo, aí vai diminuir tudo igual, vai ficar tudo um tamanho só. Feito o ponto baixo aqui, a gente vai puxar uma correntinha para prender e vamos subir mais uma laçada do ponto segredo, ó. Puxar, aí puxo novamente e faço ponto baixo aqui, ó, para formar o nosso ponto segredo. Então, é muito fácil de fazer, você prestar atenção. Se você não souber de jeito nenhum, vai lá na outra aula que eu vou estar ensinando mais claramente para vocês, porque eu só vou estar mostrando lá o ponto segredo para vocês, contando o segredo, ó. Puxei uma laçada, ó, como fosse fazer um ponto alto, certo? Mas sem outra laçada na agulha, ó. Só tenho essa. Puxo, seguro essa, aí eu vejo a distância que eu vou querer e seguro essa daqui. E entro, ó.
Aí, feito isso, eu já entro aqui novamente e puxo esse e puxo outra vez. Pronto. Vou puxar a mesma distância que eu fiz aqui. A mesma distância que eu fiz aqui, eu tenho que fazer aqui. Então, seguro, puxo, entro aqui e puxo novamente. Certo? Então, e venho aqui, ó. E prendo com um ponto baixo. E lembra de fazer uma correntinha aqui para prender, para ele não sair do lugar. Tá vendo? Vou chegar aqui até o final com vocês. Puxo. Aí, quando vocês forem fazer, vocês já vão observando que eles vão ficar tudo num tamanho só. O que importa é que fique tudo num tamanho só. Ó, aí eu puxo já um tanto que eu vejo que é o mesmo tamanho desse que eu acabei de fazer. Aí eu faço novamente. Aí a mesma quantidade de pontos desses, vocês têm que fazer em todos os outros. Tem que lembrar desse detalhe para não dar errado o seu trabalho. Ó, aqui vai dar mais um, aí eu entro aqui dentro, já que o marcador tá aqui. Ó, cheguei ao final, faço uma correntinha. Vou olhar quantos pontos, depois eu mostro como a gente vai voltar, porque a gente vai formar um triângulo agora. Então, eu vou voltar daqui eu vou voltar. Aí, eu vou contar 3, 3, 6, 7, 8. Então, quando eu for fazer esse espaço aqui, eu tenho que ter 8 também, entendeu? Tem que lembrar. Agora, pra gente voltar, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar aqui a laçada, ó, já na distância do ponto que eu vou querer, o ponto segredo. Vou segurar e vou fazer somente uma parte do ponto segredo. Fiz uma parte, vou girar o trabalho o avesso, ó, pro outro lado, certo? Aí eu vou ficar com esse, vou vir aqui, ó, e vou pegar duas laçadas que eu tenho que pegar. Peguei duas laçadas do ponto segredo, juntei e fiquei com duas. Eu vou fechar esse ponto, certo? E vou fazer mais uma correntinha para segurar. Vou puxar, agora eu vou fazer o outro ponto segredo, a outra carreira. Aqui eu já tô diminuindo. Aí aqui eu vou puxar e vou fazer o ponto segredo. Agora eu vou puxar novamente e fazer outra parte. É dessa forma que eu faço. Não sei se acerta, porque eu aprendi praticamente sozinha a fazer esse ponto, tá bom? Olha, aí eu prendi com um ponto baixíssimo aqui, no meio do de baixo. Vou fazer uma correntinha para ele não escapar, não sair do lugar. E vou puxar novamente e fazer a laçada e puxar. Já vou puxando para fazer a outra parte do ponto segredo. E assim a gente vai fazer até o final da carreira. Olha, eu venho aqui e entre esses dois, né, que tem a laçada e puxo, faço ponto baixo e faço uma correntinha, não esquecendo da correntinha, certo? Olha só como é que fica, olha, tá vendo? Aí aqui, quando for na próxima carreira, a gente só vai trabalhar até aqui, então ele já vai formando o triângulo, certo? Vocês observam o jeito que eu fiz aqui. Qualquer coisa, você volta o vídeo um pouquinho,
tá bom? Mas eu vou ensinar você a fazer os cantos pra dar tudo certo. Não pode aumentar, não tem nem como aumentar, certo? Se você fizer certinho, seguir aqui certinho, você não vai errar, não vai ter como errar. Ó, vamos puxar e vamos... Aqui eu fiz o ponto segredo. Então, pessoal, aí voltei aqui, ó. Eu vou entrar aqui dentro e vou puxar. Vou fazer uma correntinha para não escapar e vou puxar o outro ponto segredo, ó. E vou fazendo. É bem gostoso quando você aprende a fazer, ele é bem prático, rápido de fazer. Ó, esse tá bem abertinho, então você vai pegar essas duas laçadinhas, ó. E vai puxar, vai formar prender ele, tá certo? Então, eu vou fazer essa carreira, né? Com vocês. Tá complicado aqui, mas a gente vai fazendo, ó. Vocês vão observando não o que eu falo, mas sim o que tô fazendo aqui, que vocês entendem, tá? Às vezes eu deixo até de falar certo. Às vezes eu esqueço de falar, mas vocês estão observando meu trabalho, tá bom? Olha. E qualquer coisa também no vídeo, aí no canto do vídeo, também tem a parte que vocês podem acelerar ou diminuir a velocidade do vídeo, para vocês acompanhar mais direitinho, tá bom? Aqui chegamos no último, olha. Então, só vou prender aqui, tá? Vou prender aqui, já vou voltar daqui, eu já vou voltar. Não vou vir mais pra lugar nenhum. Vou ficar aqui, ó. Vou entrar aqui. Então, pessoal, voltei aqui, olha. No último, vamos finalizar e já vamos voltar daqui mesmo, certo? Vou subir da mesma forma que eu ensinei lá. Vou vir aqui fazer só uma parte do ponto segredo e vou girar o trabalho para voltar. Aí aqui eu já venho aqui novamente, ó. E prendo esse ponto aqui. Fiquei com duas laçadas e vou prender e vou fazer mais uma para não escapar. Certo? Esse canto vamos ficar assim, tá vendo? Formando o triângulo. E assim vocês vão fazer até o finalzinho, porque eles vão diminuindo. Automaticamente ele vai diminuindo esse trabalho, tá bom? Dessa forma que eu passei aqui pra vocês. Eu vou fazer lá porque eu tenho pressa de entregar esse lenço, certo? E eu vou continuar fazendo, completar a aula no outro trabalho que eu tenho, tá bom? Eu vou finalizar esse triângulo e volto no finalzinho para mostrar para vocês como foi que ficou. Tá vendo? Ele vai automaticamente diminuindo. Na próxima carreira, quando a gente chegar aqui, já vai estar diminuindo aqui em cima também. Aí aqui eu tinha 8, aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 6, aqui em cima, aí assim vai, tá certo? Eu vou finalizar lá e já volto no finalzinho com vocês. No finalzinho desse triângulo eu volto com vocês, certo? Vocês lembram de fazer aqui, ó, um ponto, uma correntinha para prender esse ponto, certo? Para ele não ficar totalmente solto, aberto. Ó. Aí vocês pegam uma distância e faz o outro ponto. Vem aqui.
Então, pessoal, voltei aqui, olha, para mostrar para vocês que automaticamente ele vai estar diminuindo aqui, tá bom? Olha só. Essas são as partes que a gente sobe e gira o trabalho, entendeu? Aí ele vai diminuindo. Aqui eu vou deixar para finalizar aqui com vocês para não restar dúvida, tá bom? Aí aqui, olha, eu terminei essa carreira com 2. Aí eu vou fazer a próxima com 1, que é a nossa última carreira. É a nossa última carreira, que é a pontinha do nosso triângulo. Vou pegar aqui, ó, vou segurar, só relembrando, porque eu já mostrei para vocês, e vou fazer só a metade do ponto. Feita a metade do ponto, vou girar, né? Vou girar aqui e vou vir aqui, ó. Aí eu tô procurando o lugar mais claro possível para vocês entenderem, ó, que eu venho aqui, introduzo a agulha e puxo. Vou fazer uma correntinha para prender, e agora eu já vou subir o próximo ponto segredo, ó. E vou aqui, finalizei uma parte, vou fazer outra. Vou fazer aqui, puxando pra dentro essa laçada, vou vir aqui, ó, puxo, fico com 2 e faço o ponto baixo, certo? E aqui eu já vou no último daqui desse lado, que vai ser o nosso último ponto segredo, essa última carreirinha, e prendo com ponto baixo, olha, certo? Daqui eu vou fazer uma correntinha e já vou cortar essa linha. Vou deixar um pedacinho para mim tá arrematando, tá bom? Como essa parte a gente vai bordar várias pedrarias nela, não tem importância desse degrau, dessa emenda aqui que a gente faz para a gente subir a outra carreira, entendeu? Vai estar 2 pontos juntos, né? Então, aí a gente vai arrematando várias vezes. Se for na linha de polipropileno, vocês dá uma queimadinha e pronto, certo? Vou voltar aqui para mostrar como que ficou, olha. Tá vendo? Aí todos eles a gente vai fazer dessa mesma forma que eu passei aqui para vocês, tá? Vou mostrar aqui que aonde a gente vai pegar para fazer o próximo. Que eu já fiz 2, né? Eu adiantei aqui, ó, e já fiz 2, a gente já tá na segunda carreira. E o próximo a gente vai pegar aqui, ó, nesse mesmo espacinho desse, para ficar bem certinho, ó. A gente vai pegar aqui, certo? Já pode tirar esse marcador, e a gente vai colocar nossa laçadinha aqui e vamos começar o outro triângulo, lembrando que a gente fez com 8 pontos, então a gente vai ter que ter 8 pontos segredo aqui nessa distância, tá certo? A gente vai distribuir os 8 pontos segredo nessas distâncias aí. Aí o que que eu faço? Eu puxo aqui, olha. Eu vou ensinar bem certinho, que é para vocês conseguirem fazer também, ó. Vou fechar aqui, ó, e vou dar mais uma laçada, tipo fazendo uma correntinha, não tem importância, só para segurar bem esse nó, tá certo? Aqui eu vou alongar e já vou fazer o ponto segredo, ó. Eu vou fazer mais a outra parte, certo? E aqui eu vou vir na distância, que vocês olham bem a distância que vocês fizeram nesses, e vocês vão fazendo que dá, provavelmente vai dar a distância certinha. Os 8 pontos certinho, tá? Você
fazer no mesmo tamanho dos outros. Só tem que ter o mesmo tanto de pontos. Em cada triângulo tem que ter o mesmo tanto de ponto, tá bom? Porque dessa forma, ó, se você tiver 8 pontos aqui, você vai ter 8 deles aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você tiver 9 aqui, ele vai estar maior aqui. Então, ele vai estar com 9 aqui em cima, tá certo? Então, é dessa parte assim que eu observo, que vocês observam que vai estar tudo certo, tá bom? Porque se deu 7 aqui, porque você fez só com 7 aqui embaixo. Então, a gente vai fazer os 8 pontos aqui e vamos iniciar o nosso outro triângulo, tá certo? Eu vou ficando por aqui com essa parte e volto com ele já na parte do acabamento que eu vou fazer aqui, ó, nas laterais, em volta desse lenço todinho. Eu vou fazer caseado, tá certo? Eu vou fazer um caseado simples, porque é a pedido da cliente, então ela só quer mesmo caseado, tá certo? Aí eu vou vir passar pra vocês. Dessa parte do triângulo, eu já finalizei, já. Se você tiver dúvida, volta o vídeo, tá certo? Que dá pra você acompanhar e fazer. Eu vou mostrar aqui, ó, como é que ele vai ficar, olha. Ele vai ficar assim, ó. Ele vai tá ficando assim, todo desarrumado, porque ele não tem peso nenhum. Mas depois que colocar as pedrarias, ele fica todo arrumadinho. Tá vendo? Um triângulo ficou entre um e outro, certo? Olha, um triângulo fica entre um e outro, tá bom? Então, eu vou voltar com a parte do acabamentos ao redor do nosso lenço, tá certo? Então, pessoal, voltei aqui já com toda a parte concluída, tá? A de quatro triângulos, a de 3, a de 2 e a última aqui de 1, tá? Falta só cortar a ponta desses fios, arrematar. E como eu falei, vou vir trazer fazendo um acabamento aqui, tá? Vocês vão escolher aqui qualquer lugarzinho que vocês queiram, né? Pra gente contornar o acabamento aqui, fazer um acabamento, né? Em volta do lenço todinho, tá bom? Eu dou uma dica para vocês, se vocês quiserem fazer outro tipo de acabamento sem ser esse que eu vou passar aqui para vocês, fica aí à vontade, tá bom? A minha cliente, ela só quer somente o caseado, então eu vou passar só um trechinho aqui do que eu vou fazer, tá certo? Então, pessoal, a gente começa com... Eu vou inserir a minha agulha aqui, ó, no cantinho. Eu começo sempre no cantinho, porque a emenda fica aqui no cantinho bem escondidinho, tá bom? Aí a gente vai vou fazer aqui, ó, essa laçadinha, primeira laçadinha. Como eu vou fazer caseado, eu vou fazer correntinha já arrematando essa pontinha. Eu costumo fazer assim. E eu vou fazer o caseado todo assim, 3 correntinhas, e vou laçar, e vou assim, ó, pegar uma distância e vou inserir minha agulha, né?
e vou puxar, só que eu não vou fazer o ponto alto não, eu vou puxar todos de uma vez, certo? Só para ficar essas curvinhas assim, mais levantadinho da barra. Aí eu vou fazer uma, duas, três, quatro. Como essa linha é fina, eu vou fazer com 4 correntinhas. Vou fazer como se fosse o ponto alto, só que eu vou fazer meio ponto alto. E assim eu vou contornar todo o meu trabalho dessa forma. Porque minha cliente, ela quer só esse modelinho de ponto, tá? Mas aí você fica a critério de vocês, se vocês quiserem fazer outro tipo de acabamento. Dá para fazer também o ponto tombadinho, fica muito lindo aqui, né? Aquele ponto deitadinho assim, fica muito lindo nas laterais. Em toda a volta do nosso trabalho, né? Mas como uma cliente, ela quer dessa forma, então eu vou passar aqui dessa forma aqui para vocês, tá certo? Olha, somente isso. 4 correntinhas, laço agulha e faço ponto meio alto. Então eu vou trabalhar em toda a volta e volto pra gente finalizar o nosso trabalhinho de hoje, tá certo? Eu vou fazer por toda a minha volta, tá bom?